Fala, gente boa. Aurivaldo na área. E aí, continuando, eu ia falar sobre direção defensiva. A disciplina é importantíssima, porque ela trabalha bem o comportamento dos condutores e é algo indispensável para a segurança do trânsito. É esse bom comportamento, essa questão de você se defender de possíveis acidentes. Então, a gente vai continuar falando sobre essa disciplina que eu julgo muito importante, muito legal. Acompanhe comigo na tela aí, depressa que interessa. Derrapagem. O que é derrapagem? Pode cair na prova de vocês questões falando sobre derrapagem. Assim como a gente falou sobre aderência no módulo anterior, aqui a gente vai falar sobre derrapagem. Acontece quando o veículo perde a trajetória por causa da redução ou perda completa da aderência dos pneus no pavimento. E aí nós vimos lá atrás por que ocorre a perda de aderência, né? Por causa da calibragem dos pneus. Mal calibrado ou muito calibrado pode gerar essa perda aí da aderência. Então, como evitar uma derrapagem? Aqui tem uma imagem aqui de um carro derrapando em uma curva. Então, como evitar essa derrapagem? Respeitar a velocidade indicada pela sinalização. Isso aqui nós vimos em legislação de trânsito, que a gente deve respeitar a placa R19, observar e respeitar. Reduzir a velocidade na chuva ou quando a pista estiver molhada. Então, ou na chuva, ou se a pista estiver molhada por uma outra situação que não a chuva. Pode ser um carro que derramou água, um carro-pipa aí que derramou água, ou um tubo que estourou. Então você pode encontrar água na pista, então você precisa reduzir a velocidade, controlar com segurança o esterçamento da direção. O esterçamento é a volta, né? É a direção do volante, esse é esterçamento. É girar o volante para um lado ou para o outro, isso é esterçar. A tangência e a saída do veículo. Então, controlar com segurança o esterçamento da direção, a tangência, que é para onde o veículo está indo, e a saída do veículo. Então, para você evitar uma derrapagem. Frenagem. Então, estamos aí usando alguns termos, né? Que foi aderência, derrapagem, agora frenagem. O que é frenagem? Frenagem tem a ver com freio. Então, se frenagem tem a ver com freio, vamos lá ver o que é que o texto diz. É o uso do sistema de freios para reduzir a velocidade do veículo e imobilizá-lo. Isso é a frenagem. Durante a frenagem, a força sobre o sistema de freios não deve ser superior ao atrito dos pneus com o pavimento. Isso pode gerar o travamento das rodas. Então, de repente, você se depara com uma situação de risco, uma criança que atravessa na frente, uma bola de futebol que passa na frente do seu carro, um animal que passa na frente, um carro que cruzou de vez na sua frente e agora piso de vez, afundo o pé no freio ou eu piso gradativo. Aí você precisa utilizar a direção defensiva corretiva, né, que é essa que o risco já aconteceu, e frear de forma gradativa para você evitar o travamento das rodas. Claro que a gente sabe que com a instalação e a obrigatoriedade do ABS de 2014 para cá, a gente percebe que a questão de roda travar já acontece pouco. Mesmo assim, é importante que você dose essa sua frenagem. E isso aí só no dia a dia, não tem como você tirou a carteira hoje já está freando como profissional. Isso aí é prática, é dia a dia. Então tem que ter cautela na hora de frear e muita atenção. Por isso que é importante a direção defensiva. Você dirigir de modo a evitar acidentes, para evitar uma questão de situação de risco aí, que é a frenagem. Aquaplanagem ou hidroplanagem. O que é aquaplanagem ou hidroplanagem? É a perda de aderência do pneu com o solo. Certamente vai cair na sua prova. Acho que a maioria das provas cai em questão de aquaplanagem. E é um efeito que acontece no dia a dia aí, na prática aí, acontece, na época de chuva principalmente. É o que fazer diante de uma aquaplanagem. Se eu separar aqui a palavra aqui, ó, aquaplanagem, eu entendo que eu estou planando sobre a água. Que interessante, ó, planando sobre a água. O que fazer diante de uma aquaplanagem? Reduzir a marcha do veículo e virar levemente a direção para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, levemente. Então, nada de frear o que não fazer. Então, o que não fazer? Não frear o veículo e virar a direção com força. Então, diante de uma aquaplanagem, o que eu preciso fazer? Reduzir marcha, estou numa quinta, chamo uma quarta, uma terceira, tal, controlo o volante, aí vou movimentando o volante para tentar controlar meu carro. Assim que eu tiver o equilíbrio do meu carro, aí sim eu começo a frear, porque o carro já está sob meu domínio. Mas se o carro aquaplanou, eu não freio de imediato, então eu vou tentar controlar o carro, reduzindo marcha e segurando a direção firmemente, para evitar que meu carro ele patine e ele rode, e ele saia da pista. Transferência de massa. É física, né? Estamos falando já de física, a gente sai de trânsito para física, quer dizer,
O trânsito, na verdade, ele é multidisciplinar. Ele traz matemática, traz física, português, ciência, traz tudo. Transferência de massa. O que é a transferência de massa? É a troca de peso entre eixos em razão de aceleração ou desaceleração do veículo. Em tese, explicando, resumindo, é quando você vai parar um veículo e o peso do fundo vai para frente. Isso é transferência de massa. Então, quando você vai parar um veículo, esse peso, ele quando você está freando o veículo está parando, o peso do fundo vai para frente. É transferência de massa. Quando o veículo está em aceleração, agora é importante essas informações que eu vou falar aqui agora. Deixa eu até botar em... Tem uma corzinha vermelha aqui para dar uma melhorada aqui. Quando o veículo está em aceleração, preste atenção que isso é importante, que vai servir para o próximo assunto. O eixo traseiro é sobrecarregado e o da frente fica mais leve, perdendo a aderência. Isso é chamado de subesterçamento. Vou repetir. Quando você acelera seu veículo, a frente fica leve e o fundo pesado. Acelera. É que nem um avião, né? O avião quando vai decolar. Quando o avião decola, né? O peso vai todo para trás, então a frente fica leve. Então, o veículo está em aceleração, o eixo traseiro é sobrecarregado, ó, muito peso lá atrás e a frente fica leve. Isso é subesterçamento. Subesterçamento. O que não é subesterçamento é sobreesterçamento. Vamos lá ver o que é sobreesterçamento. Quando o veículo está em agora é o contrário, ó, desaceleração. Você está freando o veículo, ó, em desaceleração porque você desacelerou, o veículo está freando. A massa do veículo sobrecarrega o eixo dianteiro e o eixo traseiro perde o peso e a aderência ao pavimento. Sobreesterçamento. Então, subesterçamento, o peso está atrás. Sobreesterçamento, o peso está na frente. Quando você acelera seu carro, é subesterçamento, o peso está atrás. Quando você freia seu carro, é sobreesterçamento, o peso está na frente. É só decorar isso aí que a gente vai utilizar um pouquinho mais à frente. Aqui, que coisa maravilhosa. Talvez vocês que já fazem simulados aí, ou que vão começar a fazer simulado, vocês vão ver nas questões de direção defensiva, falar sobre força centrífuga, força centrípeta, velocidade, frenagem, um monte de coisa. Mas eu acho muito legal essa questão de força centrífuga e centrípeta. Vamos lá ver. E que tem a ver com o que a gente falou de sobreesterçamento, de subesterçamento. Vamos lá. Força centrífuga. Força centrífuga. Já vou começar já pela palavra, pegar aqui centrífuga e eu vou separar aqui o sufixo fuga. Já separei o sufixo fuga. Quando eu separo o sufixo fuga, eu estou afirmando que é para fora. Fuga é para fora. Olha o macete, fuga fora. Sem ler aqui, sem a gente... Deixa eu sair da tela aqui, ó. Até dá para vocês ficar sem a imagem aqui. Sem eu ler, sem eu saber o que é, para que serve, não sei o que e tal. Se eu falei que força centrífuga, fuga tem a ver com fora. Se eu entro numa curva e eu me deparo com a força centrífuga, o meu carro vai para dentro ou para fora. Olha que maravilha. Sem saber o que é força centrífuga, sem saber o que, é que acontece e tal. Só pelo macete que eu dei a vocês da palavra centrífuga, separei centrífuga, fuga, fora. Você entra numa curva com seu carro e você é pego de surpresa pela força centrífuga. Aí a pergunta, seu carro vai para dentro da curva ou para fora da curva? A resposta é a que vocês pensaram. Fora da curva. Então vai para fora da curva. Centrífuga, fuga fora. Então vamos lá agora. Está relacionado ao comportamento subesterçante do veículo, que é o desprendimento dos pneus dianteiros. Tende a jogar o veículo para onde? Fora da curva. Ó, fora da curva. E subesterçante porque tem muito peso atrás, a frente está leve. O que fazer? Aliviar a pressão do freio acelerador ou movimentar levemente a direção. Esterçamento da direção. Coisa simples, né? Assunto bem bacana, bem tranquilão. Força centrífuga. Fuga é para fora. Então, se você entra numa curva e você é pego pela força gravitacional chamada centrífuga, o seu carro vai para fora. Só no enunciação na palavra. Maravilha. Embora. Contrário de centrífuga é centrípeta. Se centrífuga te joga para fora, o restante vai te jogar para dentro, que é a centrípeta. A centrípeta está relacionada sobre o sobreesterçante. Sobreesterçante porque o peso está na frente. Isso aqui é porque ocorreu uma frenagem. Então, o peso está para frente. Então, tende a jogar o veículo para dentro da curva. Então, o que não é centrífuga é para fora, centrípeta é para dentro.
não pisar no freio, movimentar levemente a direção e acelerar um pouco o veículo para você manter a estabilidade do seu veículo. Essa é a força centrípeta. Ocorre a força centrípeta no comportamento sobre-estressante, peso na frente do veículo. E aqui um quadrozinho bem bacana, bem legal, para a gente fazer um paralelo sobre as forças subestressante e sobreestressante. Só lembrando que subestressante, o peso está atrás, e sobreestressante, o peso está na frente. Transferência de massa é a sobrecarga de peso no eixo dianteiro ou traseiro em razão de aceleração ou desaceleração. Então, o comportamento aqui subestressante ocorre na aceleração. Então, se você acelera que nem um avião, lembra do avião? Quando o avião vai decolar, a frente fica leve e o fundo fica pesado. Na sobreestressante é a desaceleração, diferente do avião. Na subestressante, peso para trás, como eu havia explicado, já que o avião vai subir, está indo para cima, né? Está subindo, então o peso vai para trás. Sobreestressante é quando um veículo freia e o peso vai para frente. Aquela questão da moto, quando você vai frear a moto de vez, a frente da moto vai ficar pesada e abaixa. Desgarra a frente no subestressante, desgarra a traseira no sobreestressante. Por que desgarra a traseira? É importante isso aqui, ó. Só salientando um paralelo, uma informação paralela, não, uma informação rapidinho. Quando você vai frear uma moto, por exemplo, deixa eu colocar aqui um desenhozinho aqui, ó. O freio da sua moto, a intensidade do freio da sua moto tem que ser 70% de freio na dianteira e 30% de freio na traseira. Frenagem de moto em situação de emergência é 70% na dianteira e 30% na traseira. Por que eu preciso fazer isso? Porque se eu tenho um comportamento sobreestressante, se eu tenho muito peso na frente, então eu tenho que frear mais na frente. Se eu tenho uma carga maior na frente, eu vou precisar de muito freio na frente. Então eu tenho que frear na frente, ó, 70% na dianteira e 30% na traseira, para que eu não perca essa traseira da minha moto aqui, porque se eu freio mais atrás já era, game over, é chão. E o negão perde com força, o negão é malvado. Então o asfalto ele te pega com jeito, ó. Então nada disso aí de frear mais a traseira do que a dianteira. A gente chama de negão o asfalto, negão é o asfalto. Negão é miserê, negão apanha com força. Subestressante joga para fora, sobreestressante joga para dentro. Então aqui a força centrífuga e aqui a força centrípeta. Então tá aí. A gente vai dar mais uma paradinha aqui, mais uma pausa para o vídeo não ficar muito comprido. E depois a gente volta com mais informações sobre direção defensiva. Tema maravilhoso, direção defensiva é ótima, uma das disciplinas que eu mais gosto, que trabalha o comportamento. Eu costumo prestar muita atenção no comportamento das pessoas, isso é muito bom. Aquele abraço, gente boa, fui, até a próxima.